Em 1980, Lauren Wren, uma adolescente de 14 anos na época dos fatos, havia decidido ficar em casa enquanto sua mãe iria assistir a um jogo de tênis de seu namorado. Durante um momento, Lauren pegou suas coisas e foi se deitar no sofá da sala. E cerca de 40 minutos depois, sua mãe chega em casa e Lauren não estava mais lá. Um caso misterioso devido às circunstâncias e o que aconteceu antes deste caso ocorrer. Lauren Ann Wren nasceu em 3 de abril de 1966 em Manchester, New Hampshire, nos Estados Unidos. Não há muita informação disponível sobre a vida de Lauren antes dos fatos ocorrerem, mas sabemos que seus pais eram muito jovens quando ela nasceu. O nome da mãe de Lauren é Judith ou Judy Wren. O nome do pai dela não foi possível de ser encontrado ou ele não foi divulgado. Os pais de Lauren acabaram se separando ainda quando ela era um bebê. Alguns anos depois, quando ela já tinha 4 anos, Lauren e sua mãe se mudaram para Miami, na Flórida. Posteriormente, cerca de 5 a 6 anos depois, elas acabaram retornando para Manchester. No ano de 1980, Lauren e Judith moravam em um apartamento localizado no 3º andar, na rua Merrimack Street. Fisicamente, Lauren tinha cabelos castanhos, olhos azuis e uma cicatriz proeminente na região superior de sua perna, que aconteceu por conta de um acidente em que ela caiu em um vidro quebrado. Na época em que tudo aconteceu, ela tinha 14 anos, 1,62 de altura e pesava cerca de 40 quilos. Segundo quem a conheceu, Lauren era descrita como uma garota feliz, extrovertida, independente, inteligente, era uma boa aluna e que se dava muito bem com sua mãe. Ela também gostava de cantar, dançar e sonhava em seguir a carreira de atriz. Porém, nem tudo era perfeito na vida de Lauren. Em algum momento de sua vida, ela começou a se tornar mais rebelde, o que é até comum para a idade dela. Já com 14 anos, Lauren passava grande parte de seus dias sozinhas, andando nas ruas e bairros mais perigosos de Manchester. Ela também bebia com frequência e às vezes até fumava maconha. Há fontes que sugerem que Lauren teria uma irmã. Porém, nas palavras da própria Judith, a mãe de Lauren, ela disse que Lauren era filha única. Lauren estudou na Parkside Junior High, onde é dito que ela tinha boas notas. Porém, em algum momento, ela começou a dizer para seus amigos que ela se mudaria para a Flórida. Depois de algum tempo, Lauren parou de frequentar a Parkside, porém, ela e sua mãe não haviam se mudado de cidade. Somente ela que havia mudado de escola mesmo, agora estudando na Southside Junior High. Na época, 1980, Manchester era, e atualmente continua sendo, a cidade mais populosa de New Hampshire. Segundo o censo US Census, feito naquela época, a população era de mais de 90 mil pessoas. Judith, a mãe de Lauren, trabalhava tanto em um restaurante, tanto como a dona de um boate. Lauren constantemente via suas tias, tios e primos, já que eles também moravam em Manchester. Após se divorciar, Judith não se casou novamente, porém, ela era ativa em relação a relacionamentos. Em abril de 1980, Judith namorava um jogador de tênis profissional, e como forma de apoio, Judith e Lauren iam assistir os jogos a quais ele participava. Também, na época em que os fatos ocorreram, coisas estranhas estavam acontecendo na vizinhança. Isso segundo a própria Judith, como outros desaparecimentos também estariam acontecendo na cidade, assim como um serial killer que também estava na mesma área. Era início das férias de verão, especificamente no dia 26 de abril de 1980, um sábado, em que Judith iria ir assistir a mais uma partida de tênis de seu namorado. Usualmente, Lauren a acompanhava nessas partidas. Porém, nesta noite, ela queria ficar em casa e convidar 2 amigos, o que Judith permitiu, já que ela achava que Lauren já tinha idade o suficiente para se cuidar. Ao longo desse dia, alguns parentes passaram pelo apartamento delas. De alguma forma, que não é muito bem explicada, Lauren conseguiu obter um pacote com 6 latas de cerveja e uma garrafa de vinho. Posteriormente, um amigo de Lauren relatou que a teria a visto em
no início daquele dia, estocando refrigerantes e vinho numa loja chamada Rosebud Supurette. Não fica claro se Lauren trabalhava ou não nessa loja, porém ela ficou lá até mais tarde. Em algum momento desse dia, é comentado que Lauren e Judith tiveram uma briga. Porém, o teor ou o que iniciou essa briga não é comentado. Nesse dia, Lauren usava um suéter branco com um decote em V, uma blusa xadrez azul, calça jeans, sapatos marrons, um anel de ouro em formato de coração e um colar prata. Já quando ela havia chegado em casa, Judith já havia saído para se encontrar com seu namorado, em um jogo que aconteceria fora de Manchester. Quando chegou em casa, Lauren ligou e recebeu seus amigos, que, em específico, é dito que era um homem e uma mulher, que não tiveram seus nomes oficialmente revelados. Porém, supostamente, o nome da mulher seria Christine, porém, isso não é confirmado mesmo. E também há divergências em relação a quantas pessoas estiveram na casa de Lauren naquela noite, já que há matérias que dizem que eram 2 pessoas e há outras que dizem que eram 3. No caso, 2 homens, tendo um 15 e outro 18 anos, e uma mulher. Assim como há uma matéria que chama algum deles de namorado ou namorada de Lauren. O que eu não posso afirmar se é verdade ou não. Enquanto uma chuva fraca estava caindo do lado de fora, os jovens bebiam, conversavam, brincavam e assistiam televisão. É então que, por volta das 22h30, a amiga de Lauren se retirou para dormir, dormindo na cama dela, enquanto ela e o homem ficaram na sala. Mas, em algum momento, ele, que disse que ouviu vozes vindo do corredor do prédio, entrou em pânico, já que ele era o mais velho entre os 3 e que não queria ser pego bebendo com menores de idade. Ele decidiu ir embora, achando que Judith havia retornado mais cedo para casa. Então, ele saiu pela porta dos fundos, ouvindo claramente Lauren trancar essa porta, e então foi embora. Porém, as vozes que ele relatou ouvir, no fim, não eram de Judith. Nota que essa porta dos fundos levava a um corredor, que possivelmente levava a uma escada de incêndio. Na madrugada, começo do dia 27 de outubro de 1980, Judith retorna do treino de tênis, e ela nota que o interior do prédio estava mais escuro do que o normal. Prédio esse que tinha 3 andares e que estavam completamente escuros, exceto escadas e corredores que estavam bem iluminados. O que era estranho, já que quando ela havia saído, as luzes estavam normais. Então ela achou que seria algum problema com algum fusível. Porém, ela não pensou muito sobre aquilo. Ela entrou em sua casa por volta de 1h15 da manhã. Quando entrou em seu apartamento, ela notou que a porta dos fundos estava destrancada e um pouco entreaberta, assim como a porta da entrada também estava, porém fechada. Além disso, ela percebeu que alguém estava na cama de Lauren e achou que era sua filha. Após trancar as 2 portas e notar a forma incomum a qual seu apartamento estava, Judith decidiu questionar a Lauren o porquê de as portas estarem destrancadas. Só que quando ela acordou aquela pessoa, ela notou que aquela era a amiga de Lauren e que a própria não estava em seu apartamento. Ao perguntar à amiga onde estava Lauren, ela disse que Lauren havia se deitado com ela, porém ela acabou indo dormir no sofá, levando seu travesseiro e cobertor consigo. Posteriormente, ela retirou isso que ela disse, já que nesse momento em que ela foi acordada, ela estava embriagada. Porém, as coisas que a amiga disse que Lauren havia levado para a sala realmente estavam lá. No sofá foram encontrados o travesseiro e o cobertor. Porém, nenhum sinal de Lauren foi encontrado. Ainda na mesma madrugada, por volta das 3h45 da manhã, a polícia de Manchester respondeu ao chamado de uma garota desaparecida, ligação feita por Judith Wren. Posteriormente, ela explicou que só ligou por volta desse horário porque ela e seu namorado saíram de casa e procuraram por Lauren. Mas, vendo que não a encontrariam, eles decidiram contactar as autoridades. Eles também ligaram para todos que conheciam Lauren para saber se algum parente ou amigo dela sabia onde a própria estava. Porém, eles disseram que não a haviam visto naquela noite, o que os deixou perplexos. Quando a polícia chegou no prédio, eles também notaram a escuridão
que o local se encontrava, assim como a forma a qual o apartamento de Judith estava. Os policiais questionaram a amiga de Lauren o que eles fizeram aquela noite, e ela contou o que havia acontecido. Enquanto isso, investigações já começavam a ser feitas no apartamento. Além do cobertor e travesseiro no sofá, eles notaram que os tênis, roupas e a bolsa nova, itens que ela havia ganhado de presente de aniversário, ainda estavam na sala de estar, o que significava que Lauren havia saído sem levar nada. Também não foi encontrado nenhum sinal de luta no apartamento. O amigo, que foi na casa de Lauren, também foi questionado pela polícia, onde ele disse que ao sair do apartamento, Lauren havia sim trancado a porta dos fundos. Esse amigo não foi considerado um suspeito no caso, porém não sabemos o motivo exato do porquê até hoje. Inicialmente, a polícia classificou o desaparecimento de Lauren como uma fuga, por conta de sua idade, mesmo que Lauren nunca tivesse feito tal coisa antes. Mesmo que ela tivesse ameaçado de fugir de casa, ela nunca concretizou tal ato. Por conta disso, nenhuma busca maciça ou muito grande foi iniciada pela polícia, até que ao se passar 3 semanas em que Lauren não havia retornado, é que a localização de seu paradeiro muda. Então, eles começam a acreditar que Lauren havia deixado o apartamento por conta própria e pretendia retornar em algum momento. Porém, que algo acabou acontecendo nesse meio tempo. A família não acredita muito nessa teoria, já que Lauren não saía sem seus itens pessoais. Quando os vizinhos foram questionados, eles relataram que ouviram vozes vindo do corredor. Uma em específico disse, abre aspas, então silêncio, quando se aproximava do apartamento de Judith. Então, alguém sai pela porta dos fundos do prédio. Porém, aparentemente, ninguém viu quem seria essa pessoa que saiu do prédio. Se seria Lauren ou se seria outra pessoa. Quando as buscas começaram e o prédio de apartamentos foi investigado, a polícia descobriu que as lâmpadas haviam sido somente soltas e não pegas ou um fusível havia sido queimado, como Judith pensava que poderia ter acontecido. Além disso, também investigaram a vizinhança em busca de alguma pista que os levariam a encontrar Lauren, o que não aconteceu. Após seu caso ser divulgado pela mídia, como em jornais, surgiu o rumor de que havia uma quarta pessoa na casa de Lauren naquela noite. Nesse ponto, a polícia mudou novamente o que eles achavam que teria acontecido com Lauren, mudando de que teria acontecido algo com ela quando ela estava fora de casa para ela ter sido sequestrada. Mas já nesse ponto, em que pouca coisa foi encontrada, os policiais que foram designados ao caso de Lauren acabaram sendo colocados para investigar outros casos. Assim então, deixando o caso parado por bastante tempo. Houve até uma suspeita de um homem de 35 anos que era conhecido por convidar garotas adolescentes para seu apartamento e beber cerveja. Supostamente, ele teria sido pego com pornografia infantil, porém, nada em seu apartamento mostrava alguma relação com o caso de Lauren. Cerca de uma semana após o desaparecimento de Lauren, um funcionário de uma empresa de ônibus relatou à polícia que ele vendeu uma passagem de ônibus para uma pessoa que lembrava muito as características de Lauren. Ele disse que havia deixado aquela pessoa em Park Square, em Boston. Porém, algumas semanas depois, quando a polícia estava com uma foto de Lauren e questionaram esse motorista novamente, ele disse que não tinha tanta certeza se era realmente a Lauren. É somente em outubro de 1980, quase 6 meses que Lauren havia desaparecido, é que algo novo sobre seu caso apareceu. Quando Judith, a mãe de Lauren, checou seu extrato bancário de crédito, por um momento, ela achou que poderia ser Lauren tentando se comunicar com sua mãe. 2 ligações foram feitas. A primeira foi de um motel na região de Santa Mônica e a segunda de um motel em Santa Ana. E a terceira ligação foi feita de uma linha direta de assistência sexual para adolescentes. Essa ligação em específico ocorreu em julho de 1980. O médico, um cirurgião plástico que mantinha essa linha direta, inicialmente negou saber algo sobre essa ligação. Posteriormente, ele contou que sua esposa abrigava garotas fugitivas e lhes dava moradia, e que, possivelmente, Lauren poderia ter passado em sua casa
e utilizado a linha telefônica. Era estranho para Judith, já que ela não tinha nenhum familiar ou algum amigo/amiga que morava naquele estado naquela época. Além de que Lauren também nunca havia morado ou não conhecia ninguém da Califórnia. Após isso, durante o ano de 1981 inteiro, Judith começou a receber diversas ligações misteriosas de uma pessoa que sempre ligava por volta das 3h45 da manhã, a hora em que o desaparecimento de Lauren foi relatado à polícia. Nessas ligações, a pessoa do outro lado da linha simplesmente não falava nada, até que Judith desligasse. Com o passar do tempo, essas ligações começaram a se tornar mais frequentes, e aconteceram mais especificamente em época de Natal. Após relatar isso à sua irmã, Judith descobriu que ela também recebia tais ligações, e isso só parou quando ambas decidiram mudar seus números de telefone. A irmã de Judith, Janet, relatou que em diferentes ocasiões, após o desaparecimento de Lauren, uma jovem ligava para o telefone deles e pedia para falar com Michael, o filho dela. Janet acreditava que aquela pessoa poderia ser Lauren, já que aquela pessoa se referia a Michael como Mike, um apelido que somente Lauren utilizava com ele. Ainda nesse ano, após as ligações que Judith recebeu, uma ligação de um de seus parentes relatou que um amigo havia visto Lauren, ou que era alguém muito parecido com ela, em um posto de gasolina em Boston, Massachusetts, em 1981. Esse parente não abordou aquela pessoa, mas isso foi relatado à polícia. Porém, não foi possível confirmar que aquela pessoa seria mesmo Lauren ou não. Após 5 anos do desaparecimento de Lauren Wren, uma das pessoas a qual havia ido para a casa dela naquela noite em que tudo aconteceu, especificamente o homem que não teve seu nome revelado, tirou sua própria vida, deixando uma carta onde ele disse que não aguentava mais. Também, nesse mesmo ano, Judith decidiu contratar um investigador particular. Foi esse investigador que conseguiu que o médico da linha direta contasse o que sua esposa fazia. Um investigador visitou o estado da Califórnia em 1986, em nome da mãe de Lauren, onde ele conseguiu localizar os 2 motéis a quais as ligações para Judith aconteceram. Ele conseguiu descobrir que, possivelmente, um dos motéis pode ter sido utilizado por um pornógrafo infantil denominado de Dr. Z. Porém, eles não conseguiram comprovar que esse Dr. Z teria alguma ligação com o desaparecimento de Lauren, nem quanto à ligação feita pela linha direta para adolescentes. Ainda no mesmo ano, Roger Maurais, um dos amigos de infância de Lauren, relatou que sua mãe havia recebido uma ligação de alguém que se identificou como Laurie ou Lauren. Essa pessoa alegava ser a ex-namorada de Roger. Isso porque Lauren e Roger namoraram quando ambos tinham 12 anos. Quem fez essa ligação é um mistério até hoje. Em 1988, uma testemunha disse que encontrou uma profissional do sexo que era muito parecida com Lauren em Anchorage, no Alasca. Porém, isso não levou a encontrar Lauren. No fim da década de 1980, Judith se casou novamente e depois se mudou para a Flórida. Ela acredita que foi mesmo Lauren que fez as ligações para ela em outubro de 1980, por mais que ela não consiga provar isso. Em maio de 2018, o FBI e a polícia de Manchester vasculharam uma floresta que fica atrás de onde ficava a casa de Lauren. Não foi dito o que exatamente eles estavam procurando, porém, especialistas em coleta de evidências conduziram uma extensa busca utilizando equipamentos pesados para mover a terra. Eles poderiam tanto estar procurando algo sobre Lauren ou sobre Denise Deneau, uma mulher de 25 anos que desapareceu cerca de 6 semanas depois do desaparecimento de Lauren, quando saía para ir a um clube social privado, cerca de 2 quarteirões da casa de Lauren. Desde então, não se sabe o que aconteceu com ela. No mesmo período, outras garotas também foram relatadas como desaparecida, como Rachel Elizabeth Garden, que tinha 15 anos e que desapareceu após sair de um mercado Air em direção à casa de uma amiga. Porém, ela nunca chegou lá, além da própria Denise, em um curto período de tempo. A polícia acredita que um serial killer chamado Terry Rasmussen tenha assassinado Denise, porém, ela nunca foi encontrada.
nem viva e nem morta. Desde então, algumas imagens com progressão de idade de Lorraine. Essa é como ela seria com 37 anos, essa é de como ela seria com 36, e a mais recente é de como ela seria com 55 anos. E o desaparecimento de Lorraine Ann Wren durante a noite do dia 26 de abril de 1980, madrugada do dia 27 de abril, durante o cerca de 1 ou 1 hora e meia em que Lorraine não foi vista e desaparecer, permanece um mistério até hoje. Mais de 41 anos deste mistério não resolvido.